Wesley Carvalho foi muito criticado pela torcida durante o empate em 2-2 entre Atlético e Fluminense no último domingo na Arena da Baixada. Afinal, qual foi a estratégia do treinador? Surtiu efeito ou não? Como avaliar esse momento atleticano na temporada e o trabalho até aqui executado pelo treinador interino do Rubro Negro? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Bom, para falar de Atlético 2, Fluminense 2, já vou colocando aqui as imagens da CNT dessa partida, empate, jogo bastante movimentado na Arena da Baixada, mas o que eu vou apontar aqui para vocês o jogo estava bastante equilibrado no início, o Fluminense conseguindo criar algumas situações, o Atlético aos poucos entrando na partida, quando começou a adiantar a marcação com Vidal e Canóbio no campo ofensivo, pressionando os portadores da bola do Fluminense, o rubro-negro conseguiu criar algumas situações de perigo, o Atlético abriu o placar com o Kaká, mas tudo isso tem uma grande condicional, tudo isso muda de figura a partir da expulsão do Vinícius Cauê. Não vou ficar aqui debatendo, entrando na polêmica se tinha que ser expulso ou não, mas vamos falar de qual foi a estratégia atleticana, qual foi a ideia do treinador após a expulsão, que condicionou bastante a partida. Mesmo o Fluminense jogando com o time todo reserva, as ideias do Fernando Diniz estavam presentes na equipe carioca, um time que gosta muito da bola e tendo um jogador a mais e desvantagem no placar, foi se soltando, foi ficando cada vez com a bola, foi tendo cada vez mais volume e o Atlético precisou reagir. Em um primeiro momento, após a expulsão, o Wesley resolveu apostar na formatação 4-4-1. Nesse 4-4-1, o Coelho era o lateral esquerdo atleticano. Na linha de 4 era o Vitor Bueno, mas pela direita, com Eric e Vidal na região central, Canóbio, mais pelo lado esquerdo, com Vitor Roque isolado no campo ofensivo. Só que, como eu disse, o Fluminense foi se soltando cada vez mais. Antes da primeira alteração do Atlético, o Fernando Diniz sacou o Thiago Santos, colocou o Alexander na partida. O Ione Gonzalez, que jogava como mala, passou a jogar por dentro do gramado, em busca sempre da superioridade numérica, em busca sempre de envolver o Atlético com a posse de bola. E o Wesley Carvalho, 5, 6 minutos depois dessa alteração, respondeu a esse movimento do Diniz, sacando o Vitor Bueno, colocando o Zé Ivaldo, apostando em um 5-3-1. Primeiro ponto, para mim não foi uma loucura a entrada do Zé Ivaldo na partida, porque o Fluminense forçava muito o jogo naquele corredor direito do ataque do tricolor carioca, lado esquerdo defensivo do Atlético. Embora o Coelho seja um atacante que tenha vocação defensiva, consiga se virar razoavelmente bem na marcação, mas é um atacante. É diferente do cacoete de um zagueiro, de um lateral, jogador já acostumado, jogador já adaptado a realizar essa função sem a bola. Então o Fluminense dava muita liberdade para o Guga, o Léo Fernandes encostava por ali, fazia depois esse movimento da diagonal para se aproximar dos homens da região central do gramado, deixando esse corredor com o Guga, e era o ponto que o Fluminense batia muito na tecla, era o ponto que o Fluminense estava utilizando para martelar, para pressionar a equipe atleticana. O Zé Ivaldo entrando ali, o Atlético passava a se defendendo um 5-3-1. Ficava essa proteção ao Coelho com um zagueiro na sobra, Canóbio um pouco mais à frente, com o Vidal centralizado, Eric mais pelo lado direito com o Vitor Roque centralizado. Nesse 5-3-1, eu, particularmente, estou falando aqui 48 horas depois da partida, praticamente, não teria tirado o Bueno, mas sim o Arturo Vidal. Por quê? Embora reconheça que o Vidal entregue mais no sem bola, eu acredito que com a bola o Bueno tem mais capacidade de resolver as partidas do que o chileno. E como o Fluminense estava se soltando para cima, estava exposto aos contra-ataques do Atlético, o Vitor Bueno tem esse passe em profundidade, tem a finalização de média e longa distância, tem a bola parada, recursos que
poderiam ser utilizados pelo Atlético para causar desconforto também na equipe do Fernando Diniz. E o goleiro Pedro, que era o substituto do Fábio, primeiro jogo numa Série A de Campeonato Brasileiro, não estava me passando muita segurança. Mas, de qualquer forma, a opção do Wesley Carvalho no calor da partida, tendo ali a obrigação de garantir o resultado, de buscar pelo menos um ponto dentro de casa, foi de sacar o Vitor Bueno. Não acho que tenha sido uma loucura, eu apenas teria adotado uma postura diferente. Mesmo com o 5-3-1, o jogo, a gente está vendo aí nos melhores momentos, teve um volume muito grande do Fluminense, e isso, embora possa parecer frustrante, né? Pô, o Atlético jogando em casa contra um time reserva do adversário, mas, gente, um jogador a menos hoje faz muita diferença no futebol. Se você tem um jogador a mais, não consegue se beneficiar disso, não consegue tirar proveito disso para pressionar, para mandar na partida, o problema está em você. O Fluminense, mesmo com o time reserva, é uma equipe que é bem treinada, tem princípios claros, é um trabalho de longo prazo do Diniz, então esse domínio do Fluminense era algo esperado. E o Atlético contou ali com uma grande atuação do Léo Lin, que é apenas quarto jogo dele no profissional, e terceiro jogo aí em alto nível dele. Contra o Palmeiras já tinha ido muito bem, pegando até pênalti. Na partida deste domingo fez pelo menos 4 defesas muito importantes, garantindo ali pelo menos um ponto para a equipe atleticana. Mas o ponto principal para mim no jogo deste domingo, mesmo que eu tenha adotado, mesmo que eu adotasse uma medida diferente do Wesley, não acredito que ele tenha cometido um erro absurdo na mudança para receber tantas críticas assim. Sei que o que pesa é a eliminação na Libertadores da América. E aí eu estou de acordo com o torcedor atleticano, com vocês que estão aí criticando o treinador, porque foi decepcionante, foi frustrante, dava para ter avançado de fase, dava para ter adotado outra estratégia contra o Bolívar em La Paz, dava para ter tido mais fome, ter sido mais ambicioso aqui na Arena da Baixada no jogo de volta, quando o Atlético venceu por 2-0 e não fez muita questão de buscar o terceiro gol, o Zapelli morreu no banco de reservas, entendo tudo isso, mas a gente tem que separar as coisas, não é porque erros foram cometidos naquele momento que quer dizer que todo o trabalho não presta, que todo o trabalho é uma porcaria. Neste momento, penso de acordo com a diretoria atleticana. Vejo o Wesley Carvalho tendo capacidade, tendo condição sim de levar o Atlético rumo à Libertadores da América do ano que vem. E sim, na minha visão, o Atlético tem a obrigação de terminar o Campeonato Brasileiro com uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Primeiro, porque está focado única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro durante todo o segundo turno da competição, e segundo, porque ano que vem é o ano do centenário do Atlético, um dos anos mais importantes da história do clube. Certamente a ambição vai ser lá em cima, certamente o Atlético tem planos ousados para isso, e para ter esse centenário com essas realizações, o primeiro passo tem que ser dado agora. Então, vejo o Wesley tendo obrigação, mas tendo condição de levar o Atlético até lá. Depois, com o objetivo alcançado ao término do ano, aí sim é hora de avaliar, ver o que deve acontecer como profissional, que na minha visão pode seguir como auxiliar da casa, pode ser designado para a equipe aspirante, não sei qual que vai ser o planejamento do Atlético para o Campeonato Paranaense do ano que vem. Só que para a próxima temporada, para alcançar os sonhos desejados no ano do centenário, vai precisar investir em elenco, em time e no comando técnico. Para o ano do centenário, chegou a hora do Furacão em fazer um grande investimento, ter um técnico do tamanho do seu sonho. Mas isso é um assunto para um próximo conteúdo aqui no De Olho no Jogo. Agora, quero saber de vocês, como que vocês avaliaram Atlético 2, Fluminense 2? Concordam comigo que o Wesley não foi tão absurdo assim, não foram tão absurdas assim as ideias do Wesley Carvalho no jogo, e que o trabalho não é ruim como está sendo pintado, apesar desse momento de queda de rendimento? Ou discordam totalmente de mim, estou ficando maluco, aproveita que está perto do G4, faz essas mudanças necessárias já para garantir o calendário, garantir os objetivos e já iniciar de forma antecipada esse planejamento para o ano do centenário?
Comentem livremente aqui na caixa de comentários e, por favor, se inscrevam aqui no De Olho no Jogo. A meta do canal é chegar a 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023. Esse objetivo sendo alcançado, terá sorteio de camisa do Atlético, do Coritiba, do Paraná Clube para todos vocês que curtem aqui o canal. Para fechar, pega o seu celular, faça a leitura desse QR Code aqui no ângulo superior para ter acesso ao site da KTO.com, principal casa de apostas do Brasil. Ao fazer o seu registro na KTO, use o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você garante 20% de bônus para brincar, para se divertir na KTO.com. Você vai lá, deposita 100zão, usando o cupom de olho vai ter R$120 para garantir a sua diversão na KTO.com. Já vai uma dica para vocês aí todos que curtem aí a KTO.com, meio de semana de Libertadores da América, nesta terça tem Inter e Bolívar, nesta quarta Palmeiras e Pereira. Vitórias combinadas de Inter e Palmeiras paga 1,5 para 1. Você vai lá, aposta 50 na combinada, vitória do Inter nesta terça, vitória do Palmeiras nesta quarta, recebe R$75 de lucro, obviamente, se os dois times vencerem. Então, não fique fora dessa, usufrua desse benefício que a KTO.com e o De Olho no Jogo oferece a todos vocês. Marque nessa agenda, nesta quarta-feira pela manhã, conteúdo sobre o volante grego do Coritiba, afinal, como joga Samaris, como ele encaixa na equipe do técnico Thiago Kozlowski. Um abraço a todos e uma ótima semana.